Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o clássico Matar ou Morrer, de 1952. Do not forsake me, oh my darling. Esse é um dos filmes mais estudados, comentados e repercutidos da história do faroeste. Mas é praticamente impossível fazer uma análise completa dele sem levar em conta o contexto político da época de lançamento. Até hoje, ele é objeto de estudos e debates acalorados sobre a representação dos ideais norte-americanos, e algumas das personalidades mais importantes dos Estados Unidos já se manifestaram a respeito disso. Mas antes de chegar nesse ponto de análise, é preciso dizer que Matar ou Morrer é um excelente filme do ponto de vista artístico. Na história, o xerife Will Kane está prestes a se aposentar após décadas de serviço em uma pequena cidade do interior. Ele também está se casando com a jovem Amy, e o plano seria sair da cidade para uma longa viagem de lua de mel, que representaria também um merecido descanso profissional. No entanto, faltando pouco mais de uma hora para esse momento finalmente chegar, as perspectivas mudam radicalmente. They pardoned Frank Miller. What is it, I don't Miller? believe it. A week ago, too. Nice of them to let you know. And that ain't all. Ben Miller is down for depot now with Jim Pierce and Jack Colby. They asked about the noon train. The noon train? Um bom indicativo da qualidade de um diretor é a capacidade que ele tem de manter as atenções do espectador. Administrar a atenção com os vários aspectos da linha narrativa é bem difícil, e esse é um excelente exemplo de filme que consegue isso com uma premissa muito simples. O espectador tem claramente um protagonista acuado, com pouco tempo para resolver um problema que pode custar a sua própria vida, e a angústia só cresce à medida que ele não consegue encontrar uma solução. Ninguém tem dúvidas sobre as virtudes de caráter do xerife ou do alto grau de periculosidade do bandido Frank Miller, mas ele percebe que está cada vez mais isolado e transparece isso em suas expressões de preocupação, estresse e medo. Além disso, o uso constante de relógios, cena após cena, reforça a todo momento que o tempo, implacável, está se esgotando. O trem do meio-dia está cada vez mais próximo de chegar à cidade e selar o seu destino, que, ao que tudo indica, vai ser fatal. O elemento do tempo é incontrolável pelo ser humano, então esse artifício é altamente bem utilizado. Méritos do diretor Fred Zinnemann, escalado para esse trabalho que lhe rendeu a segunda das 7 indicações ao Oscar de melhor direção da carreira. Well, tell me this then. If I'm good enough to hold down the job when there's trouble, how come the city fathers didn't trust me with it permanent? I don't know. Don't you? No. That's funny. I figured you carried a lot of weight. Maybe they didn't ask me. Maybe they figured you were too young. You think I'm too young, too? You sure act like it sometimes. Come on. Conforme o tempo vai passando, fica muito claro que não existe um espírito comunitário entre os habitantes daquela cidade. Um possível substituto ao cargo de xerife está mais interessado na sua própria ascensão profissional. O antigo caso do xerife que depois se relacionou com o Frank Miller não está disposto a cooperar, e os frequentadores do bar dão respostas evasivas quando ele vai até lá explicitamente para pedir ajuda. Uma visão altamente pessimista do individualismo que leva necessariamente ao egoísmo. Até mesmo a esposa Amy parece não querer se envolver nesse problema num primeiro momento e ameaça ir embora. Todos esses elementos fazem com que esse seja um faroeste tematicamente diferenciado, porque o objetivo principal não é a exaltação da lei na figura do xerife onipotente, como era a regra do gênero. Nesse caso, o protagonista é um homem desamparado, impotente, isolado, que duvida da sua própria capacidade de lidar com a situação. A lei dos homens não vai ter como garantir a sua tranquilidade, já que foi essa mesma lei que libertou o bandido. Também não é um faroeste que propõe o extermínio das populações nativas ou prega a expansão territorial para o oeste. E ao invés de movimentadas cenas de ação com cavalos e lutas corporais, o filme dá espaço para diálogos carregados de emoções e moralismo até os minutos finais, quando começa o tão aguardado embate entre o xerife e o seu algoz. Por tudo isso, muitos historiadores classificam Matar ou Morrer como um dos primeiros faroestes revisionistas. Ever since I was a kid, I wanted to be like you, Mark.
You've been a lawman all your life. Yeah, all my life. It's a great life. You risk your skin catching killers, and the juries turn them loose so they can come back and shoot at you again. If you're honest, you're poor your whole life. And in the end, you wind up dying all alone on some dirty street. For what? For nothing. For a tin star. As escolhas visuais do filme me parecem muito acertadas, a começar pela fotografia. Esse é o único dos filmes indicados na categoria principal de 1952 em preto e branco, numa escolha que me parece mais do que perfeita por evidenciar personagens e diálogos em detrimento dos cenários. Também gosto muito da montagem, que aliás venceu o Oscar por ela conduzir as ações do filme praticamente em tempo real, já que a duração total é praticamente igual à espera do xerife pelo trem. E a trilha sonora é outro elemento de grande destaque para a obra, já que ela emoldura cada momento de tensão, respeitando os acordes clássicos do gênero ao mesmo tempo que mantém a originalidade. O responsável foi o compositor russo Dmitry Tiomkin, que também compôs a melodia da canção tema Do Not Forsake Me, Oh My Darling, um sucesso na época que virou inclusive referência. Tanto a trilha quanto a canção venceram o Oscar. Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling. O produtor responsável por viabilizar esse trabalho foi Stanley Kramer, conhecido em Hollywood por sua pauta mais progressista e que ao longo da carreira seria indicado 6 vezes ao Oscar de melhor filme. Alguns deles a gente já analisou aqui no canal do Meu Tio Oscar, como Acorrentados, de 1958, Julgamento em Nuremberg, de 1961 e Adivinhe Quem Vem para Jantar, de 1967. Ele não tinha um orçamento muito generoso, então parte das escolhas foram na verdade apostas. A principal delas foi a atriz Grace Kelly, que aqui faz o segundo papel no cinema de toda a carreira e, embora esteja muito bem, tem uma participação até certo ponto apagada pela história. A sua colega mexicana Cat Jurado, na minha opinião, tem uma atuação até mais vistosa pelo caráter enigmático da personagem dela. Já o papel protagonista do xerife foi oferecido a vários nomes importantes do cinema clássico, como Gregory Peck, Montgomery Clift e Marlon Brando, que recusaram por motivos variados. A preferência desde o início, na verdade, era por John Wayne, por tudo o que ele representava para o cinema de faroeste. Mas o seu posicionamento político o afastou do projeto. No final das contas, quem acabou assumindo a responsabilidade foi Gary Cooper, que já tinha mais de 50 anos de idade e começava a se queixar de dores nas costas, nos joelhos e no estômago, por causa de uma úlcera. Não só a escolha se revelou acertada, como esse é um dos seus papéis mais lembrados. E olha que eu tô falando aqui de alguém que fez mais de 110 filmes, e ainda lhe rendeu o segundo Oscar de melhor ator. Um oficial da lei humanizado, frágil e vulnerável, mas sempre orientado ao que ele considerava moralmente correto. What's the matter with you? You're ready to do it yourself. You said so. Look, Harv, I thought about it because I was tired. You think about a lot of things when you're tired. But I can't do it. Why? I don't know. Get on that horse, Will. Why is it so important to you? You don't care if I live or die. Come on. Don't shove me, Harv. I'm tired of being shoved. Matar ou Morrer foi recebido positivamente de uma forma geral pela crítica, recebeu vários prêmios e construiu ainda mais a sua reputação com o passar dos anos. No entanto, ele era muito divisivo, ou seja, ou as pessoas amavam ou elas odiavam, não tinha muito meio termo. E o principal motivo para isso era o contexto político daqueles anos. O início da década de 1950 foi marcado pela polarização internacional da Guerra Fria, que opunha dois blocos econômicos sustentados por ideologias distintas.
De uma forma simplificada, os Estados Unidos e seus aliados defendiam o capitalismo, e a União Soviética fazia o mesmo em relação ao comunismo. Na tentativa de neutralizar as células comunistas dentro dos Estados Unidos, existia um grupo de investigação criado pela Câmara dos Representantes que ficou conhecido como Comitê de Atividades Anti-Americanas. Foi exatamente nesses anos que ele intensificou a sua atuação sobre Hollywood, na tentativa de coibir influência ou propaganda comunista nos filmes. O roteirista de Matar ou Morrer, Carl Foreman, tinha sido filiado ao Partido Comunista e, quando convocado a depor no comitê, se recusou a identificar colegas. Por causa disso, ele foi considerado uma testemunha não cooperativa e incluído também na lista negra de profissionais do cinema, tendo inclusive que se exilar no Reino Unido por muitos anos. Isso não o impediu de ser indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado e nem de incluir no filme uma série de alegorias à perseguição política daqueles anos. O medo daqueles habitantes em falar, expressar sua opinião ou se envolver era um recado direto do roteirista à sociedade estadunidense daqueles anos, totalmente assustada pela famigerada caça às bruxas. People up north are thinking about this town. Thinking mighty hard, thinking about sending money down here to put up stores and to build factories. It'll mean a lot to this town, an awful lot. But if they're gonna read about shooting and killing in the streets, what are they gonna think then? I'll tell you. They're gonna think this is just another wide open town, and everything we work for will be wiped out. Foi pela questão política também que vários nomes importantes de Hollywood se posicionaram frontalmente contra essa produção, e especialmente o ator John Wayne. Ele chegou a afirmar que aquele era o filme mais anti-americano que ele já tinha assistido, e ao lado do diretor Howard Hawks, eles realizaram Onde Começa o Inferno, em 1959, uma espécie de filme-resposta ao clássico de Fred Zinnemann com uma premissa semelhante. Em uma entrevista concedida por Zinnemann no ano de 1973, ele se defendeu das críticas que recebeu ao longo dos anos. Abre aspas, xerifes são pessoas, e não há duas pessoas iguais. Matar ou Morrer se passa no Velho Oeste, mas é na verdade uma história sobre o conflito de consciência de um homem. Nesse sentido, é um primo de O Homem que Não Vendeu Sua Alma. De qualquer forma, o respeito pelo herói do faroeste não foi diminuído por Matar ou Morrer. Fecha aspas. Vários presidentes norte-americanos assistiram o filme na Casa Branca, como Dwight Eisenhower, Bill Clinton e Ronald Reagan, que sempre se referia a ele como um dos seus filmes favoritos e chegou a usá-lo como exemplo em discursos. To be a Republican in this area of the country felt a little bit like being Gary Cooper in High Noon, outnumbered in a big way. Matar ou Morrer encerrou a temporada de premiações 1952 com 7 indicações ao Oscar e 4 estatuetas, e definitivamente fez história. Foi derrotado na categoria principal da academia, mas permanece sendo um dos maiores clássicos do faroeste norte-americano de todos os tempos. Do not forsake me, oh my darling, although you're grieving. E agora eu queria saber de você aí que está me assistindo. Você conhecia todo esse contexto político em torno do filme? E qual é a sua opinião sobre ele? Também considera um clássico, assim como muitos dos críticos da época? Faz o seguinte, deixa a sua opinião aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal pela Academia de 1952 e o próximo título é um dos mais populares daquele ano. Uma produção da MGM que trouxe Robert Taylor, Joan Fontaine e Elizabeth Taylor. Ivan Yoé, o Vingador do Rei. Tá muito bacana e eu te espero aqui. Wait long, wait long. Wait long, wait long.